Pessoal, é o seguinte, nessa videoaula aqui, iremos ensinar como a pessoa pode colocar, tá? É muito perguntado isso pra gente. Leandro, eu queria que a coordenada aparecesse do lado do ponto, tá? Pessoal, é o seguinte, ponto topográfico a gente consegue fazer isso, ponto gráfico não, tá? Ah, mas eu importei um DWG e tem aqui o texto do nome do ponto. Pessoal, do texto vindo de DWG, ele não é ponto topográfico. Então, o ponto topográfico do GeoOffice é um ponto que você clica aqui em cima e você consegue ver os dados. Ele tem atributos do GeoOffice. Um arquivo vindo de um AutoCAD, ele é um bloco. Então, não é porque ele tem ali um nome, PT1, uma cota de um texto do lado, que ele é um ponto topográfico. Ele é um bloco para o GeoOffice. O GeoOffice não consegue entender aqueles dados. Então, você não consegue usar as ferramentas do GeoOffice como configurar estilo de ponto para fazer essas configurações. Então, isso que eu vou te ensinar aqui agora, ele só é válido se você tiver um ponto topográfico, tá bom? Então, o que o pessoal costuma fazer, tá? Às vezes a pessoa quer que a coordenada apareça na malha de pontos que ela tem, né? Então, ela tendo uma malha de pontos, pessoal, por exemplo, como eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 pontos, tá? Então, acontece, eu quero que a coordenada apareça nesses 3 lugares, tá bom? Só que aí você tem que ver tamanho de texto, etc e tal. Mas, enfim, eu vou ensinar para vocês. Existe videoaulas, pessoal, que é o configurar estilo de ponto e o alterar estilo de ponto. Tá? Essa aqui é um complemento para quem quer colocar uma coordenada, tá? Quer colocar uma coordenada junto no ponto ali do lado. Por exemplo, aqui como você tem o nome do ponto, você tem a cota, né? Não tem a descrição, porque aí ficaria muito poluído. Então, mas eu quero que a coordenada fique aqui. Então, pessoal, você pode vir aqui, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre saber que estilo que está o ponto. No caso, padrão. Então, se você não entende o que é estilo de ponto, nada disso aí, então eu recomendo primeiro você assistir a aula que ensina configurar estilo de ponto, para você entender o que é um estilo de ponto, tá bom? Mas para quem já sabe o que é um estilo de ponto, então você vem aqui primeiro e descobre que estilo que está seu ponto. Se você não souber isso, não adianta você tentar usar a ferramenta que eu vou te ensinar, porque você vai ficar perdido. Você precisa saber que ponto que você está mexendo. Então aqui é o padrão, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, configurar estilo de ponto, tá? Vou pôr a janelinha aqui do lado. Eu vou vir aqui escolher a padrão. A padrão é essa, tá? Então aqui é o nome do ponto. A descrição não tem, porque não veio da minha importação. E tem a cota, tá? Eu vou tirar aqui a descrição, porque não tem um arquivo que eu importei. Eu tenho só a cota e o nome. Só que eu quero adicionar mais uma informação. Então eu clico aqui em adicionar e venho aqui, ó, conteúdo a ser mostrado. Aí eu venho aqui, ó, eu tenho descrição, que eu removi, eu não precisei. Eu tenho a cota, eu tenho o nome. A cota e o nome eu já tenho lá. E a coordenada. Então eu vou pôr aqui, ó, coordenada, tá? Então ele vai para fazer o que para mim? Eu vou dar um OK aqui. Ele vai colocar a coordenada. Eu vou deixar aqui, ó, coordenada. Primeiro eu vou aplicar, depois eu volto aqui e edito, tá? Vou aplicar o estilo padrão, tá? E vou fechar. Então o que ele fez aqui, ó? Ele pegou a coordenada desse ponto, né? Vamos conferir aqui, ó. O X, que é o oeste, tá? Dá na mesma, tá bom? Então, aqui, ó, 812 o final, aqui, ó. Aqui, ó, 812 o final. Então, ele pegou a coordenada que está aqui, interna no ponto, e colocou ali para você visualizar. Tá bom, pessoal? Então, ele faz isso em todos os pontos. Há casos, tá, pessoal, que você vai estar poluído. Então, tem que ter cuidado com como você vai usar isso, tá bom? O que você pode fazer? Então, eu quis mostrar para vocês ele fazendo corrido, que às vezes algum usuário pode fazer correndo ali, que às vezes não assiste o vídeo completo, e acaba caindo tudo desse jeito aí bagunçado. O que você pode fazer é vir aqui, ó, configurar estilo de ponto, tá? Primeira coisa que você vai fazer, tá vendo? Aqui, ó, a cruzeta é aqui, ó. Essa cruzetinha aqui, ó, do mouse, ela é base aqui. Então a coordenada tá muito em cima. Então, o que você vai fazer? Se você colocar aqui -1, ele vai deslocar sua coordenada para a esquerda, tá? Se eu colocar 1, que é positivo, ele vai deslocar um pouquinho mais para a direita. Eu vou colocar 1 aqui, para não ficar tão em cima do ponto, tá? Do simbologia. Então, vou colocar 1 aqui no horizontal. Aí acontece, aqui, pessoal, que está o segredo, ó. Para ela não ficar corrida desse jeito, você vem aqui, ó, separar coordenadas em linhas, tá vendo? Então, se você clicar aqui, separar coordenada em linhas e dar um aplicar, ele vai jogar para baixo, vai dar como se fosse um enter, tá vendo? Tá? Então, tá aqui, ó, tá bom? Então, você pode pegar aqui, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó, os gripezinhos, ó, tem o gripezinho. Você pode pegar também e dar uma arrumada na mão. Você pega o gripezinho aqui da coordenada, desliga o engate aqui, tá? Para você arrastar mais para cá
e traz aqui pro lado, tá bom? Se você não quiser ficar arrastando, pessoal, aí você tem que controlar aqui, ó, no estilo de ponto, essa coordenada para horizontal, a vertical, para ela ir mais para lá, enfim. Aí vai ser o critério, porque realmente fica poluído, é muita informação, pessoal. Ó. É um ponto, uma coordenada X, coordenada Y e a cota, então é muita informação, tá? Pessoal, aqui não tem problema se está aparecendo X ou Y, tá? O que vale é a coordenada, tá bom? Aqui não tem opção para você colocar, eu quero que apareça este, além de X e Y. Não, não vai aparecer como X e Y. Mas a coordenada é este e norte, tá bom? Se o seu desenho, claro, for um desenho referenciado. Tá bom, pessoal? Então, basicamente isso daí, tá?